caderninho dela a quantidade de mini chocolate, tá bom? Mini chocolate. Ó, e aproveita, Luísa, porque quando a gente voltar, você viu que a gente voltou, só que só ficou um mês e agora tá em casa de novo. Então, quando a gente voltar, aproveita de... Vai no dia... Ó, vim procurar o professor Denis aqui, ele tá me devendo um pacote de chocolates. Porque a gente não sabe se vai voltar para casa, né, de novo e ficar em isolamento, né? Ó, a Ana Paula vai querer metade. Um tabletinho de chocolate por gravação. Nossa. Tá, eu vou comprar aqueles moranguetes. Já ouviram falar naqueles moranguetes? Ou naquele guarda-chuvinha, aquele chocolate de guarda-chuvinha. Aí eu compro esses aí, tá? Então, vou entrar em restrição com a Heloísa, né? O Fundo Monetário Heloísa. Eu sei que é ruim. Bom, se eu vou ficar o tempo aqui conversando, o tempo tá passando e eu tenho que gravar essa aula porque sim, tá? Então, vamos lá. Heloísa, quando você falar tá gravando, é só escrever no chat que eu já começo, tá bom? Tá gravando, tá. Bom, turma, na última aula nós falamos sobre Itaquera, Cara, não consigo, meu. Na última aula nós falamos sobre sistema e vizinhança, certo? Tanto que eu deixei uma imagem aqui para vocês, relembrando essa parte, né? Sistema e vizinhança, ok? Turma, desculpa se eu falei Itaquera, que eu tava falando com o pessoal e aí ficou na mente. E aí eu tô segurando minha risada, sabe? Bom, o que é importante saber sobre Itaquera? O que é importante saber sobre sistema e vizinhança? Sistema é aquilo que eu vou analisar, então é o objeto, tá? E a vizinhança é o que está ao redor, que nem nós vimos na aula passada, beleza? O que vamos acrescentar é essas palavras aqui, exotérmica e endotérmica. Então, exotérmica, eu tenho um sistema em que o sistema, ele está liberando para a vizinhança energia. Ele está liberando energia, ok? Olha para a segunda imagem aqui, que ele fala aqui em que a vizinhança, ele está fornecendo energia, ou seja, que o sistema, ele está o quê? Absorvendo essa energia que é da vizinhança, ou seja, que eu estou tendo um processo endotérmico, ok? Eu estou absorvendo, colocando para dentro. E na última aula eu falei para tomar cuidado para não se confundir o que você está analisando, porque vocês viram que eu falei que a chama está liberando energia. Então, essa chama, ela está liberando realmente energia. É um processo em que existe uma liberação de energia. Mas meu sistema não é a chama. Meu sistema é o copo com água aqui está com gelo também, parece. Então, esse é meu sistema. Eu vou analisar o meu sistema, não a minha vizinhança. Então, muitas pessoas, quando vão analisar, elas acabam errando nisso aí. Elas analisam o sistema errado, ok? E aí, tem um Qzinho lá, um Q-sistema menor que zero e um Q-sistema maior que zero. O que significa isso daí? Isso significa que eu tenho um calor, uma quantidade de calor que ele é menor que zero, e isso significa que eu tenho um processo exotérmico. E quando eu tenho uma quantidade de calor, que é energia, maior que zero, isso é um processo endotérmico. No que é legal isso daí? É legal porque agora eu posso ter valores. Eu posso usar a matemática para trazer isso para o meu mundo real, né? Eu posso usar valores e através desses valores, se eles forem positivos ou negativos, eu posso classificar isso em exotérmico ou endotérmico, né? Aí eu peguei aqui um exercício, não precisa responder tudo, como vocês sabem,
Esse livro é aquele livro lá, Química Geral do Cotes, e tem coisas que a gente vai ver e outras coisas não. Então, esses exemplos, eles são bem aprofundados alguns, porque o curso de Química foi pensado para você ter 6 aulas de Química por semana, e não 2. Então, por exemplo, a reação entre metano e O2 a gente não viu, e nem vai ver aqui, tá bom? Mas o que a gente pode fazer? Os outros, por exemplo, fusão do gelo a 0 graus. Então, fusão do gelo a 0 graus, turma. O que significa fusão, primeiro? Fusão é quando eu estou tendo o quê? Vocês lembram o que significa a palavra fusão? Bom, vocês lembram porque vocês foram meus alunos no ano passado, né? A maioria, pelo menos que está aqui, foi. Então, o que é fusão? Não tem nada a ver com o Goku e o Vegeta fazendo fusão. Não tem nada a ver com isso, não. O que significa a palavra fusão do gelo? Parece que todo mundo dormiu, porque ninguém está respondendo. Quando a água congela, será que é quando a água congela? Bom, quando acontece a fusão, realmente esse termo confunde muito se você não usá-lo muito. A fusão é quando eu tenho um degelo, ou seja, descongelamento. Fusão é quando eu tenho a passagem do estado sólido para o líquido, né? Lembrem disso. É quando uma submete da pressão. Tem a ver com pressão, né? Porque você precisa da pressão para você mudar de estado também. Certo. Então, agora vamos analisar se recebe ou não energia, né? Então, a fusão, turma, o que é? É passagem do estado sólido para o líquido, né? Lembrem lá das aulas de química. E se ele está passando do estado sólido para o líquido, esse processo... Cara, que tá passando um caminhão aqui arrastando uma pessoa. Tô brincando, tá arrastando ninguém. Se eu tenho um processo em que eu tenho uma fusão, ou seja, tenho um sólido passando para o estado líquido, esse processo, eu tenho no sólido partículas bem agregadas. E quando ele passa para o estado líquido, ele tem partículas não muito agregadas, elas querem se dispersar, né? Elas não querem ficar tão juntas agora. Acho que vocês já viram aquele desenho que eu desenhei das bolinhas no ano passado, né? Então elas querem ficar afastadas. Para elas ficarem afastadas, elas precisam se agitar. E para elas se agitarem, elas precisam receber energia. Pensem assim. É que nem agora, eu não me alimentei, eu não tomei café da manhã, por exemplo. Então eu tô meio fraco, tô meio para baixo. Então para eu começar a ficar bem agitado mesmo, eu preciso o quê? Comer alguma coisa, né? Quando eu como alguma coisa, eu forneço energia para o meu organismo e meu organismo ele vai estar em constante agitação. A mesma coisa quando eu tenho a fusão do gelo. Eu tenho gelo, ele começa a ficar líquido. Ou seja, que esse ficar líquido significa que as partículas estão se agitando e se espalhando. E isso faz com que esse sistema receba energia. Ele precisa receber energia para ele começar a se agitar, né? Então, esse receber energia, que processo que é? É endotérmico ou exotérmico, turma? Tanto que a Ana Paula tá certa, ela colocou certinho, receber energia. Aí quando recebe energia, eu chamo de exotérmico ou endotérmico. É exo ou endo? Acho que endo. Bom, endo, porque endo você vai absorver, que nem você está vendo na imagem aqui, ó. Tá vendo que tem um sistema e aí tem uma setinha, que significa vizinhança.
E aí, toda vez que a vizinhança está fornecendo energia para o sistema, eu conheço como endotérmico, que é o caso que está acontecendo aqui. O gelo, ele não está mais gelo, ele não está mais sólido, ele está derretendo. Então, como ele está derretendo, ele está absorvendo energia do ambiente, da vizinhança, para ele derreter. Ok? Então, esse processo que eu estou observando aqui, ele é endotérmico, né? Esse é endotérmico. Agora, ó, a reação entre o metano e o O2 a gente não precisa analisar, tanto que não faz sentido, né? Quem queima metano e O2, né? Não é comum para nós. Essa parte aqui, ó, condensação do vapor de água a 100 graus Celsius. Então, como é que seria... O que é condensação, primeiro? Ah, tá. Você achou que fosse exo por causa da agitação. Isso, então. Vejam só como é um pouco confuso. Quando eles estão se agitando, realmente, você está se agitando, você está meio que liberando, né? Está liberando. Mas eu estou fazendo uma análise não do meu sistema, né? O meu sistema, em primeiro momento, ele falou fusão do gelo, né? Então, o que eu tenho que observar? Gelo derretendo. O gelo está derretendo porque ele está absorvendo energia? Ou será que ele está liberando energia? Só que aí nós sabemos que ele está absorvendo para ele poder se agitar, né? Então tem que prestar muita atenção assim nesses detalhes, sabe? Porque confunde mesmo, confunde. Bom, aí a palavra aqui, condensação do vapor de água a 100 graus Celsius. Então, condensação é eu pegar um vapor e voltar a ser líquido. Então, estou pegando uma coisa que está no estado gasoso. E aí, esse estado gasoso, eu quero que ele volte a ser líquido. Isso é condensar. Ok? Então, no que está escrito aqui, ó, condensação do vapor da água a 100 graus Celsius. Segundo o que nós fizemos no item A, o que vocês acham que está acontecendo aqui? É um processo exotérmico ou endotérmico? Na condensação, ou seja, eu estou tendo um gás e estou voltando a ser líquido esse gás. Certo. Bom, primeiro, por exemplo, eu estou fervendo água, né, Ana? Estou fervendo água, e aí essa água que eu estou fervendo, ele vai virar vapor, né? Tem uma parte que vira vapor. Só que esse vapor eu vou resfriar esse vapor. E aí, essa ação de resfriar o vapor, isso eu chamo de condensação, que é essa palavrinha que está aqui. Então, resfriar significa condensar. Então, eu estou pegando o vapor e eu estou resfriando esse vapor. E aí, esse vapor não é mais vapor, esse vapor é líquido, né? Ele volta a ser líquido. Então, isso que eu estou observando, ou seja, a água voltando a ser líquida, ela é um processo endotérmico ou exotérmico. Entendeu? Aí o Breno colocou que é exo e a Gabriele colocou que é exo, né? Então, vejam só que aqui, isso, exo. Então, aqui é o processo contrário, né? Se eu tenho que, na fusão, isso, é exotérmico, muito bem. Então, na fusão, eu estou liberando, né? Na fusão, na fusão, eu estou absorvendo o calor para ele derreter, né? Na condensação, é o contrário. Eu não quero que eles se agitem, eu quero que eles se juntem novamente. Só que para eles se juntarem novamente, eu vou ter que liberar a energia que eles estão carregando, né? Então, como eles estão carregando uma energia, eles estão agitados porque são gases, eu tiro a energia e eles voltam a se agregar e ser líquido. E aí, esse processo eu conheço por exotérmico, né? Porque eu estou
liberando, né? Estão liberando energia. Bom, e aqui, esse aqui é bem mais simples, é o resfriamento da água líquida de 25 graus Celsius a zero. Então, olha só, o fenômeno é o resfriar água líquida, ou seja, que eu peguei um copo d'água, aí eu coloquei na geladeira para isso ficar gelo, né? Por exemplo, ou nem gelo, é só resfriar. Ela vai diminuir a temperatura. Então, nessa diminuição da temperatura, eu posso afirmar que está acontecendo o quê? Um processo exotérmico ou endotérmico, turma? Isso aqui, acho que esse aqui pegou vocês, né, também. Olha, eu tenho um copo d'água, né? Essa água, ela está agitada, né? Como vocês sabem, o estado líquido está agitado. E aí eu vou diminuir a temperatura, ou seja, que eu vou diminuir o quê? A agitação das partículas. Então elas vão ficar menos agitadas, né? Elas vão parar de se agitar tanto, porque elas vão resfriar, elas estão se agregando. Então, quando eu falo de diminuição de temperatura, ou para eu agregar novamente eles, eu tenho que tirar a energia deles, né? Eu tenho que liberar energia. Então, o resfriamento, eu tenho um processo que eu conheço por exotérmico, que existe uma liberação da energia, né? Ah, tá. Ah, tudo bem, Arthur. A Heloísa está gravando para nós, e aí você vai conseguir pegar na quinta-feira, quando eu publicar o guia de estudos, vai ter um link do YouTube, que é da nossa aula, tá bom? Então, vejam só como não é tão fácil analisar os fenômenos, né? Nós temos que separar o que é sistema, o que é vizinhança, depois analisar se ele sofre liberação de energia ou absorção da energia, né? Então, não é uma coisa tão simples assim, né? É fácil, mas só tem que ter paciência para ficar prestando atenção se a sua análise está certinha, né? Bom, aqui eu tenho um negócio chamado capacidade calorífica, e vocês já vão entender o que significa isso, porque eu vou ler o que está escrito aqui, né? Capacidade calorífica é definida como a energia transferida na forma de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de uma substância em 1 Kelvin. Então, isso ainda quando absorve, né? A primeira coisa que você vai fazer antes de falar se é endo, né, se é endo ou exo, é separar quem é meu sistema, quem é minha vizinhança, ok? Quem é o que eu tenho que observar como sistema, né? E aí, uma vez que você localizar seu sistema, aí é só seguir essa regrinha, né? Se o sistema libera energia, exotérmico. Se o sistema está absorvendo energia, endotérmico, ok? Então, o trabalho que vai poupar muito vocês é localizar quem é vizinhança, quem é sistema. Porque muitas pessoas se confundem nisso, eles acabam colocando o sistema a ser analisado, só que nem é o sistema. Ele acaba analisando a vizinhança, e aí dá erro, né? Ele coloca sendo um processo que não era para ser exotérmico e era para ser endotérmico, entendeu? Então, primeira coisa é identificar quem é o sistema, quem é a vizinhança. Depois, se está liberando, está absorvendo, e aí você coloca exo ou endo, ok? Bom, aqui temos uma capacidade calorífica específica. O que significa isso aqui? Cada matéria, né, cada alimento, ele tem uma capacidade calorífica, e específica é porque é exclusiva dessa matéria, né? Específica é porque é exclusiva dessa matéria. Ou seja, que uma barra de cereal tem um calor específico dela. Uma barra de bis tem o calor específico dela, que é diferente da barra de cereal. Em si, o que significa capacidade calorífica? Significa a energia necessária que eu preciso para eu aumentar em 1 grau 1 grama de um alimento.
Por exemplo, eu vou pegar um bis, o bis eu vou pegar um termômetro e medir a temperatura que esse bis tem, certo? Aí eu vou aquecer esse bis, só que eu vou aquecer somente quanto? 1 grau Celsius. Esse 1 grau Celsius que eu vou aquecer, vai ter uma mudança na energia. Como vocês viram, a energia está ligada à temperatura, né? Ele vai absorver ou liberar energia. Então, é por isso que é importante eu saber esse conceito de capacidade calorífica específica. Isso daí é tabelado. Geralmente, já foi descoberto uma grande quantidade aí de alimentos, de matéria, de elementos, de compostos que tem um calor específico. Então, esse é um valor que é tabelado, é um valor dado, ok? Bom, a energia é calculada em joules, né? Que nem vocês viram em física, eu acho. Ou caloria, que nem aparece lá quando você pega um alimento, uma barra, um chocolate, enfim. Lá atrás no rótulo tem escrito lá, esse alimento contém 2.000 quilocalorias, que é a informação que é a energia que esse alimento contém, né? E aqui, ó, a energia recebida ou perdida na forma de calor quando uma determinada massa de uma substância é aquecida ou resfriada pode ser calculada utilizando-se a equação 5.1, que é essa aqui. Bom, essa equação 5.1, turma, ela... vou usar essa aqui. Essa equação 5.1 é do que a gente conhece por que macete, assim. Que macete é só uma frase para você lembrar dessa fórmula, né? Mas vocês viram que nós temos um valor agora de quantidade de calor, e esse valor pode ser traduzido matematicamente. Então, a gente tem como achar esse valor de quantidade de calor. Usando o quê? Calor específico, ou seja, que eu preciso desse valor que é tabelado, a massa do alimento, né? Que é só usar a balança, e a temperatura. A temperatura, só que é a variação dela, ó. Como assim? Bom, se eu pegar um copo d'água, eu quero saber quanto de energia tem se eu consumir esse copo d'água. O que eu preciso saber? O calor específico da água, que é um valor tabelado. A massa da água. Como é que eu sei a massa da água? É só pegar a água, colocar no copo, zerar o copo, colocar a água, colocar na balança, eu sei a massa d'água. A temperatura, horas. Eu vou pegar essa água, digamos, se estava na geladeira a 10 graus. É minha temperatura inicial. Aí, só que eu vou deixar ela no ambiente para ela aquecer um pouco. E aí ela foi para 20 graus. Então, a variação da temperatura é o quê? É final menos inicial. 20 menos 10. E aí eu tenho o valor de 10 graus Celsius da minha água que eu vou consumir. Então, a variação da temperatura é muito importante, porque existe uma diferença entre você consumir água gelada, consumir água ou, digamos, um chá, que também tem uma água, só que é um pouco na temperatura mais elevada. Então, isso daí difere muito. Tanto que difere que a gente pode ver aqui, ó, cara. Tanto que difere que a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem que está aqui embaixo, que está uma delícia essa imagem, né, turma? Fala a verdade. Vocês já comeram tortinha? Não sei se vocês gostam daquela tortinha de maçã. Ainda mais nesse frio, acho que é bom, né? Um exemplo prático para saber mais sobre a capacidade calorífica específica, o recheio de uma torta de um restaurante fast food tem maior capacidade calorífica específica e maior massa do que a parte externa da torta e a embalagem. Observe o aviso na embalagem. Bom, aqui observe o aviso na embalagem é você olhar o rótulo, né, atrás dessa embalagem. O que significa? Que eu tenho alimentos que terão mais quantidade de calor, né? E aí você pode até ver pela massa, né? Ele é mais pesado o que está dentro. E o estado físico que ele se apresenta é diferente, né? O recheio geralmente tem uma consistência para líquida, né? Não é gasosa e também não é sólida. Então isso depende do estado físico também da matéria, da temperatura em que está. E aí eu tenho uma mudança na quantidade de energia que vai liberar. Então, isso daí é importante para a nossa alimentação, né? Na hora que eu vou me alimentar, eu preciso saber o quanto que eu vou consumir de energia. Na hora que você vai liberar, também precisa.
Por quê? Porque senão você fica comendo alimentos que tem uma quantidade de calor grande, e aí você não libera essa energia. Você acaba fazendo o quê? Acumulando no seu organismo essa energia. E aí você tem um ganho de massa, né? Como vocês viram, a quantidade de calor, eu tenho a massa, né? Na fórmula. Então você tem um ganho de massa no seu organismo, massa corpórea, né? Bom, turma, eu sei que foi rápido, porque eu sei que a gente estava fazendo uns alinhamentos antes da aula. E por hoje é isso mesmo. A aula dessa semana é isso. Eu vou publicar o Pratique e Sintetize. Quem está participando da mediação é a Heloísa. Muito obrigado. E aí agora eu só vou fazer a chamada, né? Deixa eu ver. Se você quiser, pode, não sei.